E quando eu cheguei em casa, entrei para dentro de casa e fiquei normal. Quando foi no dia seguinte, essa minha tia que tinha me levado para o espiritismo, ela foi na minha casa e falou, ela hoje não está mais entre a gente, né, já faleceu, infelizmente não foi em Cristo Jesus, e ela pegou e falou assim, você tem que ir para o terreiro. E eu falei, por quê? Ela falou assim, aconteceu algo lá e você tem que ir. E naquela época, todos os trabalhos naquele terreiro, depois que eu comecei a frequentar, todos os trabalhos tinham que ter a minha presença. Por causa do dom que eu tinha nascido, que eu não sabia. Porque eles botavam um copo com água, uma vela, perguntavam, e eu dizia aonde a pessoa estava, eu falava tudo, sem, assim, entender, né? Sim, sim. E eles também não sabiam explicar por que eu sabia tudo e via tudo. Ele, quando manifestava, ele falava, você me vê como eu realmente sou, de você eu não consigo esconder. E muitas das vezes eu via coisas muito pesadas que eu não queria ver e eu chorava desesperada, perguntando por que eu estava vendo aquilo que eu não queria estar vendo, né? E ali eu falei para minha tia, falei, olha, eu vou tomar banho, porque tinha uma preparação para ir para o terreiro, tomar banho de erva e tal. E eu falei, eu vou lavar a louça e vou tomar banho e a gente vai. Quando eu fui lavar a louça, aquela mesma voz falou comigo de novo. E eu voltei e falei assim, olha só, eu não vou não. Ela, por quê? Eu falei, uma voz falou comigo ontem lá. E hoje está falando comigo de novo e eu não vou mais. Aí foi quando ela falou assim, olha, você lembra de fulano? Eu falei, sim, que era um homem, né, compacto. E ele falou assim, olha, hoje amanheceu o dia, ele saiu para... O filho dele, de 12 anos de idade, saiu para ir para a escola e veio um carro do nada e atropelou na porta de casa e ninguém sabe quem foi. E a criança morreu. Então, a gente tem que ir, porque era para fazer um ritual, para poder ver quem foi, aonde que estava. E eu falei... Aí eu me revoltei. Eu falei assim, ué, se... uma criança vai pagar pelo erro do pai? Não, eu não aceito isso, então agora que eu não vou mesmo. Eu não conhecia a palavra, né? A palavra diz que Deus visita, né, os pecados dos pais nos filhos até a 4ª geração. E eu não entendia isso, eu não sabia. E dali eu liguei para o meu tio, que é pastor, e falei, tio, posso ir com você na igreja? E o meu tio pegou e falou, pode, mas eu estou indo numa igreja lá para dentro de Queimados, que era lá em Rio Douro. E eu falei, tá bom, eu te encontro na estação. E eu fui. Quando eu cheguei dentro daquela igrejinha bem humilde, que só tinha aquele banco, que não tinha nem encosto, e tinha pessoas sentadas do meu lado, a igrejinha era pequena, mas estava cheia e tinha muito poder de Deus. E aquela missionária Marilene veio, a mesma, que ela era membro dessa igreja, botou a mão no meu peito e começou a expulsar demônio. E o pastor falou, tira a mão dela, porque ela não está endemoniada. É Deus que está tocando nela. De repente, eu comecei a pular sem saber por que eu pulava. Eu comecei a chorar sem saber por que eu estava chorando. E eu senti algo que era assim, era sobrenatural, que é o poder de Deus. E a gente só sabe quem passa e sente, né? Eu, na época, eu achava, quando eu olhava, eu falei assim, são tudo macumba disfarçada, né? Maluco. Eu falava que era macumba disfarçada pela forma que rodava, pela forma que se movimentava, né? Mas o diabo, ele veio para fazer tudo o inverso de Deus. Ele copia Deus, né? E as pessoas acham que o fato de você ser movimentado no espírito, né? Você não pode. O crente, ele não pode dançar na presença de Deus. Ele não pode sentir a presença de Deus, né? E é a coisa que, se lá pode, por que aqui não pode, né? E dali o que aconteceu, que eu aceitei Jesus. Eu não vou dizer que eu aceitei Jesus porque eu fui jogada lá dentro. Deus me pegou, me tirou e me lançou lá dentro. 15 dias depois... Cadê? Saiu, né? Veio a minha prova de fogo, né? Porque quando aconteceu isso, eu fiz um voto com Deus. E eu falei para Deus, eu não quero saber de homem na minha vida. Eu quero viver só para a obra de Deus. Eu quero fazer só a obra de Deus. Só que eu tinha um sonho de ter uma família. Sim. E 15 dias depois... No dia que eu fui confirmar, que eu fui lá na frente, que foi na Matriz, que foi em Jacarepaguá, no Gardenia Azul... Quando eu fui lá na frente para levantar a mão, o meu esposo, na época, era afastado, ajoelhou do meu lado, voltando para Jesus. 15 dias depois, ele me pede em casamento. E eu não queria de jeito nenhum, porque eu tinha feito um voto com Deus, né? E dali começou toda a trajetória, né? Aí eu falei para ele, vou fazer o seguinte, porque tudo que eu falava, ele tinha uma palavra para mim dentro da Bíblia.
E eu não tinha como escapar, porque eu não conhecia a Bíblia. Então, eu falei para ele, tudo bem, eu aceito eu namorar com você, mas com uma condição. Você não me abraça, não me beija e não segura na minha mão. Qual homem que vai aceitar um namoro desse, né? Ainda mais hoje, no dia dos namorados, né? É isso aí. Porque o povo tá tudo já avançando, né? Primeiro quer fazer test drive. Isso aí. Tá, Primeiro o negócio, até nas igrejas tá rolando. Né? Exatamente. Vamos ver se é... Primeiro vamos ver se vai dar certo para depois a gente ir lá. Não. E conosco foi muito diferente, né? Porque... Em 2 meses, nós colocamos papel para correr. Foi 2 meses de namoro, 2 meses noivado. E 2 meses para chegar ao casamento. 3 meses depois eu engravidei. Nossa. E aí é que começou a trajetória, a prova de fogo na presença de Deus. Meu Deus.